5 passos para você utilizar os anabolizantes de forma inteligente. Bom, eu vou te falar aqui o segredo que faz os atletas conseguirem ter bons resultados e aparentar não ter colaterais. Óbvio que tem colateral, isso é óbvio. Não tem como você usar uma dosagem alta de anabolizante e não ter colateral. Mas, se você não for atleta, tem como você buscar esse controle entre resultado e colateral. Eu vou te contar aqui agora. Passo 1. Entenda o seu objetivo para conseguir estipular o protocolo correto. Não adianta nada você definir um protocolo se você não tiver um norte. Você precisa saber para onde você vai caminhar. Por exemplo, se você quer um físico mais denso, você precisa buscar anabolizantes que trazem mais densidade. Ou seja, aqueles que não têm meia-vida muito longa, aqueles que não têm na natureza da substância um acúmulo maior de água. Por exemplo, Deca, Dianabol, são substâncias que elas têm uma tendência a acumular mais água entre a pele e o músculo. Isso, quando a água está fora do músculo, a gente chama de intersticial, no interstício. Então a água, quando ela fica ali, ela embaça o seu físico porque ela fica acima do músculo. Agora, água intracelular, aí é diferente. Aí é o que faz o músculo encher. Quando a gente fala de Dianabol, majoritariamente, é uma substância que ela acumula mais água fora do músculo. Então, se você quer um físico denso, não é legal você utilizar essa substância. Agora, Lucas, o meu foco é ficar grande. Mas assim, eu quero ficar grande. Agora eu quero crescer. Aí é excelente você utilizar esse tipo de substância que acumula água. Por quê? Porque a água é considerada massa magra dentro do músculo em si. Quanto mais água você tiver dentro do seu músculo, mais massa magra você vai ter. Por isso que o músculo ele precisa ser hidratado. A gente tá falando de uma porcentagem de 60%, 70%, 80% do músculo é água. Então o músculo ele precisa estar hidratado. Quando a gente fala de hidratação, a gente fala de água. Então aqueles anabolizantes que têm maior tendência de acumular água dentro do músculo em si, eles conseguem te deixar com volume maior. Por isso também que quanto mais você come, mais água você toma, maior vai ser o seu físico, o seu volume. Agora, Lucas, eu quero ficar mais slimzinho. Eu quero ser quase uma menina. Não vou julgar. Você faz o que você quiser. Mas aí você tem que controlar principalmente as dosagens e evitar ficar exagerando na quantidade de substâncias. Ou seja, você não precisa usar 3, 4 substâncias. Não precisa. Quando a gente fala de substâncias, a gente tá falando de uma combinação, majoritariamente. Se você for um cara que você quer resultados estéticos, de fato você precisa combinar e, acima de tudo, saber combinar substâncias para chegar no seu objetivo. Se você quer um físico mais denso, o ideal é você combinar substâncias que têm efeito sinérgico, por exemplo, masteron e trembolona. Essas duas substâncias, elas têm um efeito de sinergismo muito bacana para você conseguir utilizar. Então você consegue ter mais resultado usando uma dosagem menor e ter um físico muito mais denso. Quando a gente fala, por exemplo, de ganho de massa muscular, é muito comum aquele ciclo DDD. Já ouviu falar? Dura, Deca e Dianabol. Eu prefiro Deposteron, Deca e Dianabol. Mas enfim, Testo, Deca e Dianabol. São 3 compostos que fazem você ganhar mais água e, consequentemente, você vai ter mais força e vai ter um ambiente mais propício para construir massa muscular. A gente, nesse caso, está falando de um físico mais cheio. De fato, não existe uma diferença assim, Lucas, anabolizante ganha gordura? Anabolizante faz secar? Não, anabolizante não faz secar, mas a depender da substância que você utiliza, ele vai te trazer mais ou menos retenção hídrica. Isso vai fazer com que você tenha um físico mais denso ou mais cheio, mais volumoso. Tem 2 coisas importantíssimas para você levar em consideração também. Primeiro ponto é o tempo de ciclo, o tempo que você vai ficar no seu protocolo. Se por algum acaso você pretende fazer um projeto, você tem que estipular um período de uso. Lucas, eu quero ficar 3 meses. Bom, então a gente tá falando aí de 12 semanas. Para 12 semanas, você tem que saber o que utilizar nessas 12 semanas. Lembrando que, por exemplo, a trembolona, o ideal é manter 6 semanas. Então você vai manter um período de 6 semanas de trempo, depois você vai trocar, vai entrar com outra substância. E, logicamente, em cada período desse prazo, você vai ter que ter um objetivo para você saber o que utilizar e como utilizar. E o segundo ponto importantíssimo é levar em consideração a meia-vida das substâncias. Por exemplo, a trembo. O acetato de trembolona é uma substância de meia-vida curta. Então ele vai ter uma resposta mais rápida no seu organismo, mas também sai mais rápido. Então você, durante o período que você estiver utilizando, vai ser muito rápido a resposta e na hora que você tirar, também vai ser muito rápido a saída dessa resposta. Quando a gente fala de uma boldenona, por exemplo, é uma meia-vida muito longa. Então vai demorar para ter a resposta e quando você cessar o uso, vai demorar para sair a resposta. Isso também vale para os colaterais. Por isso que a trembolona, por exemplo, é muito mais tranquila de colateral do que a boldenona. Passo 2, a dosagem correta. Esquece essa história de que quanto mais, melhor. As pessoas costumam falar que quanto mais você tomar, mais resultado você vai ter, mas não é verdade. Até em partes é adequado você falar isso. Porque, de fato, quanto mais você tomar, mais resultado você vai ter. Porém,
mais resultado vai vir atrelado de mais colateral. A ideia é você conseguir adequar a quantidade no quanto você precisa, porque senão vai ser tipo assim, eu vou jogar pra cima porque eu vou ter mais resultado. Beleza, mas você também vai ter mais colateral. Tá entendendo como o ponto é muito... Ele é difícil de ser encontrado, mas quando você encontra, você consegue adequar o resultado e minimizar o colateral. Agora que a gente já passou pelo primeiro passo, que você já sabe qual é o seu objetivo e talvez até mesmo que utilizar no seu protocolo, a gente tem que adequar um ponto extremamente importante, a dosagem. Muitas pessoas falam que quanto mais, melhor. Na verdade não, quanto mais adequado, melhor. E na verdade não é quanto menos, melhor. Isso também é papinho de gente frouxa. Ai, quanto menos você tomar, melhor. Não, não é assim. Você tem que adequar ao seu objetivo. Se você quer ser um cara grande, meu amigo, não vai adiantar nada você ficar tomando dosagem de biquíni, de atleta biquíni. Ficando tomando dosagem de mulher de 50 anos. Não adianta. Você tem que tomar a dosagem correta, seguindo o seu objetivo. Só que não é ficar exagerando. Você tem que encontrar o ideal pra você. Lucas, por quê? Quando você utiliza uma testosterona, por exemplo, uma dosagem muito alta, a testosterona ela é acompanhada do estradiol. Um acompanha o outro. Então, se você usa muita testosterona, o estradiol vai subir. Só que estradiol alto é significado de uma gineco, é significado de uma ereção ruim, uma libido completamente desregulada, um acúmulo de retenção, um inchaço, um nível de inflamação mais alto. Então, assim, você tem muita desregulação quando você aumenta muito o seu estradiol. O estradiol necessariamente acompanha os níveis de testosterona. Por isso que é muito comum, por exemplo, você ver atletas de fisiculturismo usando testosterona e um inibidor de aromatase junto. Um anastrozol, um letrozol, um exemestano. Por quê? Porque essas substâncias, esses medicamentos, eles vão diminuir o estradiol e você consegue jogar texto lá em cima. Mas, obviamente, não tem lógica você jogar texto lá em cima se você tem que usar remédio para controlar o colateral dela. Você tá entendendo as nuances? Os atletas, eles têm que buscar um objetivo muito elevado. Então, o que que eles fazem? Eles pegam e jogam os hormônios lá em cima e jogam medicamentos para evitar ter colaterais ou para segurar os colaterais. Você não é um atleta. Você não precisa fazer polifarmácia. Você tem que controlar a dosagem para que você não precise de medicamento para evitar colateral. Tá entendendo o ponto? O jogo não é quanto mais utilizar, melhor. Ou quanto mais utilizar, mais medicamento eu tomo. Não. É você encontrar exatamente o quanto você precisa. E, meu amigo, eu vou ser sincero com você. Se você usar a dosagem baixa, você não vai ter resultado. Pelo menos o resultado que você espera não vai chegar. Ai, Lucas, mas fulano falou que quanto menos eu utilizar, melhor. Então segue a estratégia de fulano. Fulano deve ser frango, né? De duas uma. Ou ele é um frango, ou ele é um cara que já usou pra caralho, tá gigantesco, aí agora fica com o papinho em cima de você, falando que você tem que usar pouco. Faça um favor, né? Pelo amor de Deus, esse pessoal que fica... O cara usa trembo, enfia trembo até no rabo, aplica até na orelha. Ai, trembo faz mal. Não use trembolona. Para de hipocrisia. Você usou trembo até o cu fazer bico e agora vai ficar falando pros outros não usar? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos elevar o nível dessa conversa? Vamos elevar? Beleza. Você tem que encontrar a dosagem certa pra você. Dosagem certa pra você tem que levar em consideração a sua resposta fisiológica à utilização de determinado hormônio. Por isso que o autoconhecimento ou contratar alguém que saiba cuidar do seu corpo é extremamente importante. Passo 3. Como controlar os colaterais. Usar anabolizantes sem controle é um convite para os colaterais. Ginecomastia, queda de cabelo, crescimento de pelo, acne, libido. Gente, tudo isso pode aparecer. A ideia não é se vai aparecer, é quando e como os colaterais vão aparecer. Se você entrou para esse mundo, meu amigo, salva essa frase. Não é se os colaterais vão aparecer, é quando e como. Sabe por que essa frase é importante? Porque você tem que saber prever quando vai aparecer. E sobre o como vai aparecer, você tem que saber como regular quando aparecer. Eu não entendi o que ele falou. Vai dar colateral, isso é inviável. Se você utiliza uma dosagem suprafisiológica, você vai ter colateral, meu amigo. Agora, você sabe controlar? Você sabe o que fazer se esses colaterais surgirem? Você sabe como evitar ao máximo o surgimento desses colaterais? É isso que você vai aprender agora. Agora que você já sabe como dosar seus hormônios, o que utilizar e o seu objetivo, tá na hora de a gente entrar num ponto crucial: como controlar os colaterais. Quando você usa hormônios, você está falando de um processo muito complexo e esquematizado, digamos assim. Você fala de uma estrutura complexa. Porque quando a gente fala de hormônio, a gente não fala de somente um. Lucas, eu tô usando só texto. Mas o estradiol está sendo mexido, a prolactina, o cortisol também está o dia inteiro sendo regulado no seu organismo. Então, quando você usa um hormônio que seja, tem outros que também estão em associação a ele. Não dá para você não levar em consideração um contexto hormonal do seu corpo. Não dá.
eu vou falar pra vocês aqui sobre cada colateral e o que fazer. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar de ginecomastia. Ginecomastia nada mais é do que a hipertrofia do seu tecido mamário. A sua glândula mamária, ela acaba hipertrofiando. Pensa que é uma bolinha, a sua glândula, você tem ali a mama, né? O homem também tem mama, tá, gente? Tem peito, né? A gente chama de peito. Mas lá no seu peito aqui tem uma bolinha. Isso que a gente chama de mamilo. Não sei se você tem esse grau de conhecimento. Tô brincando. Se não tiver esse grau de conhecimento, eu peço que vocês retirem, porque seu QI provavelmente é negativo, mas eu estou falando com pessoas inteligentes, então vamos lá. Quando você vai no seu peito, você vê que tem um mamilo, um mamilozinho. No seu mamilo aqui, ele tem uma glândula mamária, que na mulher é maior, obviamente, né? Você é nítido, nada contra também, totalmente a favor, mas vamos voltar pro vídeo. Você... Corta essa parte. Corta essa parte. Corta essa parte. Eu vou voltar aqui. Que merda. Vamos voltar. Então você tem ali a sua mama em si, e essa mama, ela hipertrofia. Como? Ela é uma glândula, obviamente, ela tem receptores. Quando você tem uma genética favorável para isso, ou você tá com o seu estradiol desregulado, o estradiol ele vem e entra dentro dessa glândula, fazendo ela hipertrofiar. Então a glândula do tecido mamário, um homem no caso, ela hipertrofia quando tem uma desregulação, um aumento muito grande de estradiol. Então o estradiol ele se liga a esse tecido mamário e hipertrofia e causa a chamada ginecomastia, a teta de cadela que o pessoal fica zoando aí. Lucas, tá, já entendi. Como que eu evito? Usando inibidor de aromatase, por exemplo, anastrozol ou exemestano. Qual que é a diferença dos dois? Os dois, eles conseguem diminuir os níveis de estradiol, mas antes disso, entenda uma coisa, a testosterona ela se converte em estradiol a partir de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima ela pega a testosterona que está sobrando e transforma ela em estradiol. Beleza? Quando você tem uma quantidade de gordura muito grande no seu organismo, ela faz isso. Quanto maior a quantidade de gordura você tem, maior são o número dessas enzimas. Só para você entender. Então, falando de um indivíduo saudável, vamos lá. Se você tem uma conversão de testosterona para estradiol pela enzima aromatase, o anastrozol, ele vai pegar esse estradiol e vai só reduzir o estradiol. Ele não vai mexer nas enzimas, ele vai reduzir o estradiol. O exemestano vai ir nas enzimas e vai destruir essas enzimas. Então o exemestano, ele destrói a enzima que converte testo em estradiol. O anastrozol só diminui o estradiol. Entendeu? Ah, Lucas, nesse caso, o exemestano seria melhor? Não necessariamente. Por quê? Estradiol é libido, estradiol é ereção, estradiol é proteção cardíaca, estradiol é neuroproteção, ou seja, proteção para o seu sistema neurológico. Então, estradiol também é vida, meu amigo. O problema tá na desproporção. Não tá no estradiol ser zerado ou muito baixo. Estradiol baixo, o seu meninão aí de baixo, não sobe, meu amigo. Não sobe. Então, se você usar muito exemestano, passar da dosagem, você não vai ter mais estradiol, o seu meninão não vai levantar, você vai chorar aí e ficar em prantos no banheiro. Então é muito importante você saber controlar isso. Então o que eu recomendo? Anastrozol se estiver desregulado, sua testosterona para estradiol, lembrando que a proporção adequada é de 20 para 1. Outro ponto crítico, DHT. O DHT, ele é responsável aí por alguns colaterais, como por exemplo, aumento de pelo, queda de cabelo, libido e ereção. Ele é o hormônio mais responsável por aumentar a sua libido. Então se você tiver com o DHT alto, sua libido vai estar lá na casa do chapéu. Mas ele também causa queda de cabelo. Então, gente, não sei se você entende, libido é um colateral. Só que a gente não chama de colateral porque é algo bom, né? Os homens gostam de libido, mulher também. Mulher também gosta. E o DHT, por ele causar esses colaterais, voltando, a testo é convertido em DHT pela enzima 5-alfa-redutase. É mais uma enzima, tá? Só pra você entender. Então, o DHT, ele é responsável também por queda de cabelo. Por isso que é importante, se você tiver uma tendência genética à queda de cabelo, você reduzir a quantidade de DHT no seu organismo. Você precisa ir vendo se tá surgindo esse colateral pra você saber controlar. Lucas, como que eu diminuo o DHT? Finasterida ou dutasterida. São dois medicamentos que fazem essa redução. Lucas, o que você acha do salba-palmito? Uma bosta. Esse negócio de fitoterápico, fitoterápico pra controlar a colateral. Não funciona. Você tá mexendo com hormônio, meu amigo. Vai ficar mexendo com planta? Não sei se você sabe, mas fitoterápico são substâncias que vêm a partir de plantas. Beleza? São extrações de plantas. Você vai ficar mexendo com planta. Você tá mexendo com hormônio, aplicação, injeção. Aí acho que planta vai me ajudar. Sério. Outro colateral, acne. A acne também está associada ao DHT. Então, mesma explicação que eu passei na queda de cabelo, vou passar aqui para você. Na verdade, já passei. Volta aí o vídeo, você vai saber o que é. Se prestou atenção, você sabe. Então, a acne é o mesmo esquema da queda de cabelo. Mas
A acne também pode ser a partir de estradiol. Não é tão assim, tá? O pessoal acha que, não, vai aumentar muito. Não, o estradiol ele vai mexer mais na pele, vai aumentar a produção de sebo, e isso vai ter uma consequência no aumento de acne. Não é tão forte quanto o DHT. As espinhas, por exemplo, espinha interna é DHT. É aquela espinha que dói, que ela vem de dentro. Aquela espinha é uma bosta. Ela é DHT. A espinha que ela é inflamada é a espinha que vem do estradiol. Então tem como você separar. Mas em resumo aqui pra você, tem outros colaterais. Se você quiser saber mais, comenta aqui que eu vou fazer pra você, tá? Vídeos específicos sobre os colaterais. Mas em resumo, hormônios trazem consigo colaterais. É muito mais importante você saber como evitá-los e como tratá-los, porque eles vão aparecer. Não tem essa, Eu vou fazer um ciclo perfeito, não vai aparecer colateral. se não aparece colateral, você não tem resultado, meu amigo. Sabe aquela história que o pessoal fala pra você? Você fica pensando que se não tiver colateral, tá dando errado, que o ciclo bom dá colateral. Não é isso, meu amigo. É porque colateral é inegociável, vai aparecer. Agora, o sucesso não está em aparecer ou não, está em saber manejar esses colaterais. Isso sim vai fazer com que você tenha sucesso no mundo dos hormônios. Fechou? Então para com esse papo, pelo amor de Deus. Usa menos que você tem pouco colateral. Também não tem resultado. Passo 4. Blast and Cruise. O maior erro do usuário de anabolizante é achar que ciclo de TPC é a solução para tudo. Isso é burrice. O ideal que você tem que fazer chama Blast and Cruise. O que significa Blast and Cruise, Lucas? É como se fosse um ciclo infinito. É onde você não tem uma pausa, que é o ideal. Você tem que entender o seguinte: ciclo de TPC é para ator de Hollywood, o cara que quer ficar bom por um tempo e parar. Você quer ficar bom por um tempo e parar? Se você quiser, tudo bem, a decisão é sua. Agora, eu não indico, porque você não vai querer parar. Entrou pro mundo dos hormônios, meu amigo, vai ser pro resto da vida. Entenda. Lucas, eu vou parar. Não vai. Lucas, como é que você sabe? Eu sei. Diferença entre Blast and Cruise e ciclo de TPC. Quando a gente fala de ciclo de TPC, é um período onde você faz o uso da substância, faz a TPC, volta ao seu eixo normal, natural, depois faz o ciclo de novo, TPC, eixo normal, e fica nisso. É como se você tivesse um interruptor, você fica ali, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Você fica isso no seu corpo, entendeu? Blast and Cruise, como é que funciona? Blast and Cruise é onde você faz um uso de hormônios recorrente, não tem TPC, não tem eixo hormonal natural, não existe mais. Você só desliga o interruptor, desligou, deixou ele desligado. Você usa o hormônio numa dosagem mais alta, tem um resultado bom. Aí você diminui as dosagens, mantém somente a texto e mantém seus resultados. Faz o exame, enfim, tá sem dinheiro, seja lá o que for. Quer fazer exame para fazer um check-up completo? Faz no Cruise, que é o período onde você usa somente testosterona só para você controlar. Fez o uso só da testo, depois você volta pro Blast de novo. Então você aumenta os hormônios, depois diminui, aumenta, depois diminui, mas nunca cessa o uso. Isto é o Blast and Cruise. Lucas, por que é bom fazer Blast and Cruise e não ciclo TPC? Quando a gente fala do seu corpo, a gente tá falando do eixo HPT. É um eixo onde você produz a sua testosterona natural, seus hormônios naturais. O que acontece? O seu corpo ele recebe um aviso lá no seu hipotálamo para que ele produza hormônios naturais. O hipotálamo avisa a partir do LH e o FSH o seu testículo, falando de homens, tá? As mulheres também é um efeito bem semelhante, só que em vez de testículo a gente tá falando dos ovários. Então, no homem, o LH e o FSH ele manda um aviso lá pro testículo produzir espermatozoide e testosterona. Então, o hipotálamo ele entende se tá vindo ou não, se tem ou não testosterona no seu organismo e avisa a gônada masculina, que é o testículo, a voltar para que ela produza testosterona. O que acontece? Quando você faz o uso exógeno, quando você aplica testosterona, o seu hipotálamo, como ele entende o seu corpo inteiro, ele fala assim, tá vindo de fora, não precisa produzir. Tem uma quantidade aqui, tem uma quantidade. Então o testículo para de produzir, meu amigo. Não tem necessidade, porque a gente já tem o suficiente. É isso que acontece quando você faz uso de hormônio, seja em ciclo TPC, seja em Blast and Cruise. Usou hormônio, o seu cérebro faz isso, você para de produzir natural, beleza? Nesse período de parar, o seu corpo só vai economizar energia, como vai ter menos, não vai ter envio do hipotálamo para o testículo para produzir hormônio, então o seu testículo vai atrofiar, porque ele não vai estar sendo utilizado. Isso não é um problema, só vai ter uma atrofia. Você também vai diminuir a produção de espermatozoides. O pessoal fala, quem usa anabolizante fica infértil. Eu vou te explicar num outro vídeo, mas já para te dar uma prévia, não. Beleza? Então, voltando pro assunto, o seu corpo, quando você usa hormônio, ele não envia sinal pro testículo para que ele produza hormônio ou produza testosterona de fato. O que acontece quando você faz uma pausa? Quando você pausa, você vai diminuindo os níveis de testosterona. Aí tem um período de diminuição e o período de sinalização do seu corpo que houve esse cessar de testosterona. O seu corpo tem que compreender que a testosterona está zerada. Então tem um processo. A testosterona vai diminuindo até que ela zere, e ela zerou, depois
depois que o seu corpo vai entender que ela zerou, para depois voltar esse aviso que é para produzir de novo. É um período demorado. Então, você meio que ligou o interruptor de novo. Ou seja, corpo volta a produzir. É um período demorado. A gente tá falando de meses aí com a testosterona só caindo. Testosterona caindo é o quê? Falta de libido, falta de ereção, falta de disposição, falta de vigor. Isso tudo é testosterona baixa. Para quem já passou por isso, sabe como é que é uma bosta. Qual que é o sentido lógico de você passar por isso se depois você vai querer voltar a usar hormônio? E nesse período de queda de testosterona, você acha que você vai ganhar massa muscular? Sério? Porque seu corpo vai regredir. Pra que você vai deixar de utilizar se você pensa em voltar a utilizar de novo? Não é mais fácil você usar de forma contínua? Ah, Lucas, mas eu quero, sei lá, eu quero diminuir suas dosagens, tô de saco cheio. Faz o cruise. Vamos supor que você tá num blast, tá usando texto, tremo e masterão. Ah, Lucas, eu tô cansado. Cara, diminui, deixa somente a texto, uma aplicação por semana, de boinha, e mantém por o tempo que você quiser. Você pode manter por anos nessa dosagem padrão baixinha. Por anos. Você só não vai passar por esse período ruim que seu corpo tem que entender que ele tem que produzir mais testosterona. Entendeu como é que faz sentido? Blasting Cruise, cara, é muito melhor. E ó, já vou adiantar. Não deixe infértil. Você tem período de fazer exames, você tem mais controle, você não passa por testosterona baixa, você não tem problema neurológico por causa disso. Seu coração não vai hipertrofiar porque você vai estar usando níveis baixos de testosterona e também porque você vai estar fazendo cardio, né? Lembrando, gente, esse negócio de vai hipertrofiar o coração, isso é contexto. O hormônio por si só não hipertrofia o coração. Se você estiver com contexto para isso, ou seja, controle de dosagens, exercícios cardiorrespiratórios, seguir uma dieta, fazendo tudo direitinho, duvido que você vai ter problema. Passo 5, já tá no 5, até ficou de noite, tá vendo? Monitoramento constante. Bom, se você acha que tomar hormônio é só tomar e ver no que dá, você é burro, velho, é burro. Você é nada, é simples. É uma coisa leva a outra. O monitoramento é o que vai evitar que você tenha colaterais, é o que vai evitar que você jogue dinheiro fora, é o que vai evitar que você morra, é o que vai evitar que você fique broxa, é o que vai evitar que você tenha problema de libido, é o que vai evitar que você tenha problema de acne. Monitoramento é isso, meu amigo. Ah, Lucas, não tem. Ah, então vem comigo. Monitoramento é essencial para que você consiga entender toda a sua cascata hormonal. Você precisa saber sobre testosterona, sobre estradiol, sobre DHT, sobre prolactina, cortisol. Então, assim, tem vários hormônios que você precisa entender a partir dos exames. Lógico, você não vai conseguir controlar hormônios sem exame. A questão clínica, ela quando começa a dar problema clínico, é porque no exame você já poderia ter detectado. Então, quando a gente fala de exames, além dessa parte desses hormônios, a gente está falando também de hemograma completo, perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, glicemia em jejum, ecocardiograma, eletrocardiograma, até uma ressonância é bom, um ultrassom é bom também para você dar uma olhada, para ver como é que estão os órgãos. Então, assim, são vários exames que você deve fazer para você saber se tá tudo bem. Tem gente que não vai ter colateral usando hormônio a vida inteira. Tem gente que usar um mês, parece que o cara... Puta merda, desiste. Então, assim, vocês precisam levar em consideração que tudo vai ser mexido quando você utiliza hormônio. Se você não tiver conhecimento para isso, meu amigo, não vai dar certo. Agora sim você tá mais preparado no mundo dos hormônios e deu pra você entender um pouquinho de como eu vou conseguir te ajudar. Eu tô aqui pra eu trazer temas extremamente importantes pra vocês, sem papas na língua mesmo. Eu tô aqui pra passar conhecimento, passar o que eu já aprendi nesse mundo e eu tô cansado de hipocrisia. Eu não sei se, assim como eu, você também está, mas eu odeio ficar nesse joguinho. Ai, atleta pode ou não posso? Irmão, tudo depende do objetivo e o que vai determinar se você tá disposto ou não é você, não sou eu. Eu sigo a analogia de que todo mundo tem o direito de ser livre nas suas escolhas, desde que tenha conhecimento para tomá-las de forma responsável. Salve isso na sua memória, porque eu vou trazer outras vezes aqui. Se você curtiu o conteúdo, dá um like aí. Se não curtiu, não precisa voltar mais, que eu não gosto de você, é isso. E se você quiser minha ajuda para montar o seu protocolo, na verdade não é nem para montar, eu vou montar para você e você sabe aquele acompanhamento, o monitoramento? Eu vou monitorar para você, eu vou controlar os seus colaterais, eu vou falar o que você vai utilizar e eu vou fazer esse acompanhamento. E tem um médico também na minha equipe, eu tenho nutricionista, eu tenho treinador, eu tenho todo mundo da minha equipe, já tenho mais de 900 alunos. Provavelmente na hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu vou ter batido a casa dos 1000 alunos ativos. Então se você quiser fazer parte dessa equipe monstruosa que é a Guedes Team, clica no link aqui da descrição, vem falar comigo.